Muito bem-vindo ao canal Eu Sou Consciente. O último vídeo foi interrompido e eu vou continuar do mesmo lugar onde eu parei. Se você está gostando desse método de leitura, eu peço que compartilhe com algum amigo, com 2, 3 amigos, para ajudar aí o canal que está recém começando, né? E também que comente o que está achando, o que precisa melhorar, se o áudio tá bom, se a imagem, se você tá conseguindo acompanhar ou não. Comenta, compartilha e dá um curtir. E se você não gostar e quiser dar dislike, não tem problema, mas deixa um comentário aí embaixo o que é que você não tá gostando, ok? Vamos lá? Não é difícil entender como esse ciclo comportamental afeta o cérebro. Hoje sabemos que os bebês nascem com 90% do cérebro formado e milhões de conexões supérfluas. Portanto, os primeiros anos de vida são usados para relacionar essas conexões ocisas e desenvolver aquelas que vão permitir o aprendizado de novas capacidades. Podemos supor que uma criança desestimulada não passe por este processo. As capacidades úteis não se desenvolvem e as partes do cérebro que não são usadas se atrofiam. A falta de estímulo é holística, afetando cérebro, psique, emoções, comportamentos e oportunidades no futuro. Ou seja, a criança que passa por essa dificuldade aqui, pelo motivo aqui que nós lemos antes, só pelo motivo dela não ter conseguido acompanhar os coleguinhas, quem tem filho, né, pessoal, consegue ver como a gente tem que puxar em casa às vezes, e a gente tem que ensinar em casa também mais do que no colégio, principalmente hoje em dia. Eles acabam se isolando e lá na vida adulta deles vai ter muito problema. Então, são coisas que deveriam ser mais, principalmente no colégio, né? Mais reuniões com os pais, mais conversa, mais participação, mas infelizmente, né, tá do jeito que tá. Bom, vamos continuar aqui. Para funcionar bem, qualquer cérebro precisa de estímulo, mas este fator é secundário em relação ao que a criança sente, que é mental e psicológico. Ou seja, chegou num ponto em que fica muito difícil reverter, né? Então, se pegasse lá quando ela era pequenininha ainda, beleza, era muito mais fácil. Uma criança desestimulada não se relaciona com o seu cérebro como uma criança estimulada. Seu cérebro reage diferentemente também. O supercérebro se apoia na crença de conectar mente e cérebro de uma maneira nova. Não é o aspecto físico que faz a diferença, é a determinação, intenção, paciência, esperança e diligência do indivíduo. Muito se tem dito sobre a maneira como a mente se relaciona com o cérebro, para o bem ou para o mal. Podemos resumir este relacionamento em 10 princípios. Princípios do supercérebro. Como a mente se relaciona com o cérebro? O processo sempre envolve ciclos de feedback. Esses ciclos de feedback são inteligentes e adaptáveis. A dinâmica do cérebro entra e sai de equilíbrio, mas sempre favorece um equilíbrio geral, conhecido como homeostase. Usamos o cérebro para evoluir e nos desenvolver, guiados por nossas intenções. A reflexão nos empurra em direção a um território desconhecido. Muitas e diversas áreas do cérebro são coordenadas simultaneamente. Temos a capacidade de monitorar vários níveis de consciência, mesmo que o nosso foco esteja geralmente confinado a apenas um nível, como acordar, dormir ou sonhar. Todas as qualidades do mundo conhecido, como as características visuais, som, textura e sabor, são misteriosamente criadas pela interação entre mente e cérebro. A mente e não o cérebro é a fonte da consciência. A mente e não o cérebro é a fonte da consciência. Isso é interessante.
Só a consciência pode entender a consciência. Nenhuma explicação a partir dos fatos mecânicos sobre o cérebro é suficiente, né? A parte física, né? O nosso cérebro. Deixa eu ajeitar aqui. Estas são grandes ideias. Temos muitas explicações a dar, mas queríamos primeiro mostrar as grandes ideias, destacando apenas 3 palavras da primeira frase: ciclos de feedback. Poderíamos impressionar uma classe da Faculdade de Medicina por 1 ano. O corpo é um imenso ciclo de feedback, construído por trilhões de minúsculos circuitos. Cada célula conversa com todas as outras e ouve as respostas que recebe. Essa é a essência do feedback ou realimentação, termo tirado da eletrônica. Um termostato capta a temperatura e liga o aquecedor. Se o ambiente ficar frio demais, à medida que a temperatura sobe, o termostato registra esta informação e responde desligando o aquecedor. Tem um vídeo muito interessante do Bob Proctor que ele fala sobre isso. E é aquela questão de estar no piloto automático, né? É um assunto muito interessante, gente. Muito interessante, tá? São as crenças limitantes e tal. Vamos continuar. O livro é outra, né? O mesmo ocorre entre os interruptores do corpo que regulam a temperatura corporal. Não há nada de fascinante nisso, mas quando pensamos, o nosso cérebro envia a informação para o coração e se a mensagem for de entusiasmo, medo, excitação sexual ou qualquer outro estado, pode fazer o coração bater mais depressa. Depois, o cérebro enviará uma contra-informação dizendo ao coração para desacelerar, mas se esse ciclo de feedback se romper, o coração pode continuar disparado como um carro sem freio. Pacientes que tomam esteroides estão substituindo os esteroides naturais produzidos pelo sistema endócrino. Quanto mais alguém ingere essas substâncias, mais os níveis de esteroides naturais diminuem e, em consequência disso, as glândulas suprarrenais encolhem. Olha só. As suprarrenais são responsáveis por enviar a mensagem que desacelera o coração disparado. Portanto, se um paciente deixa de tomar esteroide de repente, em vez de reduzir gradativamente a ingestão, o corpo pode ficar desregulado. A glândula suprarrenal não tem tempo de voltar ao tamanho normal. Nesse caso, se alguém se esgueirar sorrateiramente atrás de você e gritar "bu", vai fazer o seu coração disparar descontrolado. O resultado, um ataque do coração. Nossa! Diante desse exemplo, o ciclo de feedback começam a ficar fascinantes. Para torná-los impressionantes, existem maneiras extraordinárias de usar o feedback do cérebro. Uma pessoa comum ligada a uma máquina de biofeedback pode aprender rapidamente a monitorar os mecanismos corporais de controle, que em geral funcionam automaticamente. Podemos baixar nossa pressão arterial, por exemplo, ou mudar a frequência cardíaca. Podemos induzir o corpo ao estado de ondas alfa ligado à meditação e à criação artística. Gente, isso aqui é espetacular. Eu não sei, eu amo esse assunto, então para mim está sendo ótimo esse livro. Não que uma máquina de biofeedback seja necessária. Experimente o seguinte exercício. Vamos lá. Olhe para a palma da sua mão. Sinta enquanto olha para ela. Agora imagine que ela está se aquecendo. Continue olhando e concentre-se no aquecimento. Veja-a ficando mais vermelha. Se mantiver o foco nessa intenção, a palma da sua mão de fato ficará mais quente e mais vermelha.
Os monges budistas tibetanos usam esse simples ciclo de feedback, uma técnica avançada da meditação conhecida como Tummo. Acabou, gente, o tempo de gravação. Então, eu vou continuar a partir daqui, tá? No próximo. Obrigada, tá, pessoal? Ai, tá ficando muito interessante. Desculpa.